Graça e paz, boa noite. Amém. E aí, estão animados? Vamos lá, então. Obrigado, irmãos. Parece que a gente estava meditando tudo junto, tá? Qualquer coisa, se der errado essa pregação aí a gente canta as músicas aqui, que é o que eu quero transmitir. É chá? Olha aí. Aí deixa a gente mal acostumado, entendeu? Chazinho. Vamos lá, irmãos. De uma maneira muito simples. Eu quero, hoje aqui, por graça, falar sobre permanecer em Cristo. De uma maneira simples. Dar uma ferramenta para que todos nós, como família, consiga permanecer em Cristo 24 horas por dia. Amém? Você entende? Vamos lá. Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também. Você recebeu Jesus? Só recebeu e agora não tem que fazer nada. É isso? Andar. Aonde? Nele. Mais um. Enraizados e edificados. Eu vou ficar aqui. Na verdade, eu vou dar um foco nessa palavra enraizados ali. E um pouquinho no edificados, porque o edificados acho que não faz tanto sentido, talvez, para hoje aqui. Para que tu entenda, enraizado está falando de vida e edificado está falando de edificação, né? De construção, de ser sustentado, né? Então, enraizados e edificados nele, olha, e confirmados na fé, assim como fossem ensinados nela, abundando em ação de graça. Eu vou falar sobre essa palavra enraizado, tudo bem? Amém? Então, primeiro, a gente está numa geração ensinada a amar o rápido. E eu não digo que isso só está acontecendo agora. Isso sempre aconteceu. Na época de Jesus Cristo, na época do apóstolo Paulo, sempre aconteceu as pessoas quererem um rápido. Sempre. Como é que vocês pregam dessa maneira? Coloca a mão em mim, eu te pago. Lembram lá em Atos? Que eu quero esses dons. Eles querem tudo rápido. Isso sempre aconteceu. Ninguém, vamos se dizer, é difícil você desfrutar do processo. Quem me entende? Então todo mundo quer coisas rápidas, resultados rápidos, crescimento rápido, coisas imediatas. Comida tem que ser rápida, né? Que se você pedir e demorar, você vai mandar lá para a lanchonete, ó, tá demorando. A resposta tem que ser rápida, né? Quando manda no WhatsApp. O vídeo tem que ser curto, senão tu não assiste ele inteiro. Imagina a pregação, né? A conversa são rasas e rápidas. A dor precisa passar logo. Tem que ser rápido. A oração precisa ser respondida logo. Eu quero que seja respondida a minha oração. Colocamos Deus na parede, né? Para que Deus responda a minha oração. Os processos precisam acabar logo. A mudança, ela precisa aparecer logo, frutos dela. O imediatismo se tornou algo que as pessoas ficam impressionadas. Esse desenvolver rápido qualquer coisa traz uma fascinação nas pessoas. Só que Deus, ele está observando aquele que permanece, não aquele que faz as coisas rápido. O foco aqui é permanecer, não fazer as coisas rápido. Mateus 13:5. Mateus 13:5. Olha isso. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante.
e logo nasceu. E logo nasceu, foi rápido. Logo nasceu. Porque não tinha profundidade. Por não ser profundo, logo vai mais um. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Se nasce rápido, também seca rápido. Entende? Se nasceu rápido, acabará rápido também. Porque tudo que é edificado rápido não transmite confiança. Quem me entende? Tudo que é feito muito rápido não transmite confiança. Vocês viram que a semente logo nasceu por causa daquilo que é superficial. Nasce rápido, aparece rápido, deu um sinal de vida rápido e ela impressiona rápido também. Porque tudo que é rápido é impressionante aos olhos humanos. Então, eu queria dar um exemplo para que vocês estejam comigo aqui. Por exemplo, o Sena Tower. O Sena Tower, ele começou a edificação no dia, acho que 29 de setembro de 2025. E se tu passar lá na frente do Sena Tower agora, e tu vai ter os tapumes, e você não vai ver nada. Quantas lajes tem um Sena Tower? Tem 140 e pico, como dizem os amigos espanhóis. 140 lajes. Talvez você passe em setembro desse ano lá e vai continuar a mesma coisa. Para quem está passando na rua, quem está na praia, olhar, pô, e o Sena Tower? É a promessa aí, né, da arquitetura, da construção. Um ano depois e nada acontece. Agora pense comigo, se eles começassem final de setembro do ano passado, e em dezembro vocês vissem a primeira laje acontecendo, o que transmitiria a você? Um prédio, imagina, Lincoln, um prédio de 140 lajes. Em 2 meses aparecer a primeira. O que passaria para você? Eu não quero nem estar perto desse prédio aí. Por que esse prédio não transmite confiança para você? Porque não teve tempo suficiente na fundação. Quem me entende? E a fundação é como uma semente, que ela não é visível. Só que a fundação é pior ainda. Não sei se tu já visitou uma obra na fundação. Quando fala Sena Tower, o que vem na tua cabeça? Tu vê aquele plantão maravilhoso, tem um carro de corrida dentro. Entra na obra. Não, vou te desafiar. Pior. Entra na obra num dia de chuva. Quem trabalhou em fundação, por graça o Senhor me levou a trabalhar em 2 fundações da FG. E na época eu não entendia o que eu estava fazendo lá. Mas hoje eu entendo por que eu trabalhei numa fundação de um prédio. Ele estava me ensinando algo. Num dia de chuva na fundação é horrível, irmão. Os amigos não estão tão animados. E aí assim, ó, no dia de romper estaca na chuva, é a coisa mais linda do mundo, assim. A harmonia do olhar um do outro, sabe? Tipo, eles estão te odiando. Porque a fundação é isso, ela não tem uma beleza que te atrai. Quem me entende? E onde eu quero chegar, né? Que aonde Deus está formando algo, não é visível. Obviamente vai se tornar visível depois de um tempo. Mas existe uma parte em Deus que ela é invisível. Quem me entende? Então assim, ó, a gente começa uma mudança e a gente acaba se frustrando, né? Como que a gente começa? Começamos uma dieta, começamos uma rotina de oração, começamos a ler a Bíblia,
começamos a tratar melhor nossos esposos, nossos filhos, começamos a ir a mais em culto e começamos a abandonar certos hábitos, mas o desafio não é começar, o desafio é sustentar. Por isso que é enraizados e edificados, mas eu não quero falar do edificados. Mas o desafio é o sustentar. Eu vou te dar um exemplo, mas o foco da pregação não é aqui, só para não ficar vazio, tudo bem? Tipo assim, ó, como enraizado é a vida, se trata da vida. E o que é o sustentar? O que é o edificados? Como num corpo humano, o que me sustenta é o osso. O osso tem vida? Não tem. O osso não tem vida, mas sustenta uma vida. Quem me entende? O osso não tem vida, sustenta uma vida. Então, a obra de Cristo é osso e organismo. Enraizados, vida, e edificados. Aquilo que sustenta uma vida. Aquilo que sustenta uma expressão. Estão entendendo? Não. Só que eu não vou chegar nisso. Eu quero ficar no enraizados. Quem está comigo? Estão pegando? Não. Desculpa, irmão. Senão ficar meio confuso, vai dar certo, tá? Então o que acontece? O nosso desafio é sustentar uma vida. É sustentar. Muitas pessoas começam a mudar a sua vida com a emoção. Por emoção num culto, ela pensa, não, amanhã eu vou mudar de vida. É uma pessoa mal-humorada, acorda, né, mal-humorada. Acorda igual eu falo para Amanda, né? Eu acordo de luto, irmão. Sabe quando eu acordo de luto? Silencioso, andando na casa, andando leve em casa. Eu sou meio de luto de manhã cedo, 30 minutos de luto. No 31 já tá falando um monte, mandando áudio, já tá louco, né? Andando por aí. Mas o nosso coração precisa ser transformado para que ele sustente uma vida. Por exemplo, a minha boca pode dizer eu te perdoo, mas minutos depois eu posso ficar remoendo aquilo na minha cabeça. Por que isso acontece? Porque não foi o teu coração tratado. O teu coração, ele não está enraizado na fonte de vida. Por isso que acontece isso. Quem me entende? Então a boca pode falar, mas o coração não está resolvido. A boca pode dizer, eu confio em Deus. Um minuto depois está ansioso e está querendo ter o controle de toda a situação. Por que isso acontece? Porque nós não estamos enraizados, fundamentados na vida de Cristo. Então isso acontece. E a pergunta é o quê? Será que fomos tratados na raiz? Ou será que nós estamos tentando manter uma imagem de cristianismo? Você foi transformado no coração? Ou você se esforça para manter uma imagem de cristão? Isso é uma pergunta que eu quero deixar. Por quê? Porque se a raiz não entrar na fonte, todos os comportamentos ruins vão voltar. Sabe quando tu se livra de algo ruim, de um pensamento ruim, de um comportamento ruim, e de repente ele volta com tudo numa circunstância da vida? Sabe por que ele voltou? É porque você não foi tratado na raiz. A raiz não pegou ainda na vida de Cristo. Que a vida de Cristo é um fluir, que a raiz do teu coração precisa estar conectado em comunhão com esse fluir. Amém? Quem me entende? Já vou começar a pregação, é só para a gente fundamentar. Então, a boca pode pedir perdão? Pode, mas o coração continua ofendido. E agora? Perdão. Coração ofendido. Vira as costas, coração está ofendido ainda. Isso pode acontecer? Pode. A tua mão levantou no louvor? Pode ser que sim. Mas ainda o coração ainda continua resistente. Pode acontecer? Pode. A pessoa diz amém, mas dentro dela continua dizendo não para si mesma. Pode acontecer? É óbvio que pode. Por que pode acontecer isso?
porque o teu coração não foi tratado. E aí tu tenta sustentar uma imagem de cristianismo. Deus não está interessado em produzir aparência de evangelho. Amados, isso aqui fique claro para você. Deus não tem interesse nenhum de manter uma aparência evangélica. O interesse de Deus é que a vida de Cristo cresça no seu interior e você seja governado por ela. Esse é o interesse de Deus. Deus não está interessado de ser o seu gestor de comportamento. Deus não é gestor de comportamento. Deus transforma o teu coração e a tua vida por inteiro. Discipulado não é uma gestão de comportamento. Agora você se comporta dessa maneira, isso não é discipulado. Deus não é um gestor comportamental, por mais que o evangelho mude o teu comportamento. Mas o foco não é uma gestão de comportamento. O foco é Deus tocar profundamente no teu coração. Esse é o evangelho. É o seu coração estar profundamente enraizado em Cristo. Porque fosses alcançado por Ele. Sim ou não? Quem foi alcançado? Então andai nele. Andai nele, seja firmado nele, enraizado nele. Então o Senhor quer te transformar por completo. Se a raiz estiver comprometida, vai afetar o fruto, que é o fruto é o que? É o comportamento. É o que é expressado, o que é mostrado. E Deus, Ele quer nos curar na raiz. Sabe, esse fruto imediato é tão interessante. Alguns meses atrás, eu comecei a fazer academia, caminhada, corrida. Primeiro dia que eu fui o primeiro dia, fiz ali o treino e tal. Aí eu cheguei em casa, quando eu abri o portão, meu filho veio correndo. Tira a camisa. Te juro, desse jeito. Ele olhou para mim e disse, pai, tira a camisa. Aí eu falei assim, já começou a humilhação, né? O inimigo usando meu filho. Tira a camisa. Eu falei, por quê? Não, porque eu quero ver que você está igual o Hulk. Só que aí o meu filho, ele piora, né? Ele vai me humilhando cada vez mais. Ele fala assim, tem aquele ator, pai, lá daquele filme. E ele tá falando do The Rock, tipo, ele me humilha com o The Rock, cara. Tipo assim, ó, pai, eu queria que o pai fosse igual esse cara aqui. Eu falei assim, nem se o pai nascer de novo, cara. Mas quando ele falou isso, o que eu pensei? A criança é assim, a criança é imediata. Ela não tem percepção, ela acha que vai mudar de um dia para o outro. E eu creio que o Senhor pode transformar coisas de um dia para o outro. Eu creio nisso. Mas existe um processo que nós temos que passar, tu entende? E a gente, que coisa rápida, a gente trata Deus, olha só, gente, que coisa feia que a gente faz. A gente trata Deus para Ele tirar alguns incômodos nossos. A gente ora para Deus para tirar um incômodo. Tem algo me incomodando. Deus, tira agora. Aí Deus, né? Manda 15 anjos lá. Tira agora lá, está incomodando meu filho amado. A gente trata Deus dessa maneira. Como se Ele fizesse as nossas vontades. A palavra de Deus é para você ser transformado, não mudar a ideia de Deus. Não é para tu abrir a palavra de Deus, isso aqui é para mim, isso aqui Deus. Não funciona dessa maneira, quem me entende? Então Deus, Ele não quer te tirar um incômodo, Deus quer que você vá mais profundo nele, diga amém. Então tem uma geração que é uma geração cega. Amado, não faça isso, mas se quiser ser humilhado, faça. Converse com um cristão maduro, acima de 50 anos. Você vai passar vergonha. Eu vou passar vergonha. Com a nossa falta de diagnóstico. Uma geração cega. Sabe o que é falta de diagnóstico? É uma geração que não se arrepende. Porque só pode se arrepender quando você vê aquilo que está errado. Só que como você é cego, você não consegue ver o que está errado. Se não consegue ver o que está errado, vive uma vida sem se arrepender. Se vive uma vida sem se arrepender, vive uma vida sem mudar de mente. Se vive uma vida sem mudar de mente, meu irmão, o que tu está fazendo da sua vida? Então uma geração cega, o problema é que ela não consegue se olhar no espelho e perceber
que tem coisas fora do lugar e nós precisamos nos arrepender. Quem me entende? E o arrependimento, olha só, entenda isso. O arrependimento não é uma acusação. O Espírito Santo, ele não te acusa. A Bíblia não chama nenhum momento de acusação. O Espírito Santo, ele te ilumina. Ele te ilumina por dentro a ponto de você ver que tem algo que não está conforme Cristo. Não está conforme a palavra. Então, quando a gente fala de se arrepender, tu acha que alguém está te apontando algo. Deus está te apontando e te culpando. Deus não está te apontando, te culpando. A cruz fez e te tirou da culpa. É uma iluminação que você vê e você produz arrependimento em você. Quem me entende? O que é isso? É os olhos abertos para a verdade. É mudar a maneira de pensar. Amados, nada que é precioso está na superfície. Nada que é precioso está na superfície. Pessoas tocaram na superfície de Jesus Cristo e foram curadas. Mas não garante que elas foram salvas, porque nada que está na superfície de Jesus Cristo é tão precioso que aquilo que é profundo em Jesus Cristo. É nas profundezas que tem o que é rico. As pedras preciosas, é nas profundezas. As fontes das águas, é o quê? É nas profundezas. E isso mostra o quê? Que tudo que Deus tem de rico, de poderoso, não está no superficial. Nós nos contentamos no superficial. Lavamos o pé de Jesus, queremos tocar no rosto dele, queremos tocar na superficialidade de Jesus, mas esquecemos que ele tem uma profundeza e ele está nos chamando para essa profundeza. Aleluia. E como eu falei de Mateus 3, aquilo que nasce rápido não produz raiz, seca rápido. O instantâneo é a evidência que não tem profundidade. Se é instantâneo, não tem profundidade, porque é muito rápido. Lembrando que eu estou em Colossenses 2,6, que disse que é para você crer. Vai lá no 2,6 de novo, por favor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus. Não é sobre crer somente. Você creu em Cristo? Amém. Mas a vida eterna não se trata somente de crer em Cristo. Uma vida não se trata somente de receber a Cristo. Faz parte. Mas é o quê? Também andar nele. Enraizados e edificados nele. Isso é permanecer. O que é permanecer? Criar raízes profundas, até que a tua raiz chegue na fonte de vida que é Cristo. Quem me entende? Por isso, a raiz não se vê. A raiz não se vê, mas ela determina tudo aquilo que é mostrado. A raiz não se vê, mas ela determina tudo aquilo que é visto. Amado, pode uma árvore, se tu vê aquelas queimadas, tu olha a árvore, o jeito que ela fica pretinha, e tu olha para aquela árvore e tu diz assim, ó, nunca mais. Essa árvore aqui, nunca mais. Só que se a raiz dela estiver conectado à fonte das águas, em determinado tempo, aquela árvore vai começar a mostrar vida de novo. Quem me entende? Mas pode uma árvore estar estrondosa, maravilhosa, mostrando a sua glória, e silenciosamente a raiz está morta e não vemos. Isso é para mostrar o quanto nós somos enganados. Mas o Senhor conhece a raiz. O Senhor, Ele tem os olhos que vê tudo. Que vê a profundeza de Marco, até partes de Marco.
que Marco ainda não conhece. Para ele, está nu, está nítido, está claro. Quem me entende? É impossível fugir dos olhos do Senhor e isso me dá temor. Continuando. Na verdade, eu vou fazer 3 pontos rápidos, amém? Primeiro ponto. Enraizados em sua pessoa. Fonte de vida. Repita comigo, fonte de vida. Esse é o primeiro ponto. Que é o quê? Enraizados numa pessoa. Nós não somos enraizados numa doutrina. Nós não somos enraizados num tipo de bênção. Nós não somos enraizados num vento. Nós somos enraizados em uma pessoa, a qual nós temos conexão, comunhão e relacionamento. Jesus disse bem assim: eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos. O que é isso? É união, é conexão. É uma dependência de vida, porque nós estamos conectados, dependemos dessa vida. Preste atenção aqui, redobre atenção nisso aqui. O ramo, ele não visita a videira. O ramo permanece na videira. Olha aqui, o ramo não visita a videira verdadeira. O ramo, ele permanece na videira. A tua vida espiritual, irmão, amado, não pode ter um disjuntor. Agora eu ligo, eu vou no culto. Acabou o culto, desligo o disjuntor. Quando eu chego no meu trabalho, desligo o disjuntor. Quando eu chego para passear, desligo o disjuntor. Mas quando eu vou orar para comer, eu ligo o disjuntor. Quando eu acabo a oração do almoço, eu desligo de novo. Porque aí o que eu faço no almoço? Falo mal de todo mundo. O que adianta orar pelo alimento? O importante é o que é feito depois, não o que é feito antes. Esse ligar e desligar não pode existir, isso é religiosidade. Nós somos chamados a permanecer, não visitar a videira, e sim permanecer nessa vida. Permanecer em Cristo. O ramo não aparece uma vez por semana e toma uma dose de fotossíntese. Vou tomar uma dose de fotossíntese agora. O ramo não faz isso. Ele fica permanecendo na videira, no caule, recebendo a seiva, recebendo a vida dele. E isso é permanecer em Cristo. Receber da sua vida, se manter vivo, ativo no reino de Deus. Como que tu vai dar fruto para Deus? Permanecendo. Somente quem permanece consegue frutificar. Por quê? Porque está recebendo a vida de Deus. Uma árvore, ela não se esforça para frutificar. Ela frutifica por natureza. Se tu passar agora por uma goiabeira, ela não está assim. Ai, agora vai sair a goiaba. A goiabeira, quando ela vai visitar outra goiabeira, ela fala assim: nossa, eu preciso me esforçar porque eu não tenho muita paciência com essa goiabeira. Porque é vida. Em nenhum momento Jesus falou assim: nossa, agora eu preciso me encher de paciência porque eu vou ter que atender o Pedro. Por que Jesus não fazia isso? Porque ele estava conectado à vida do Pai. Diversas vezes eu sou pego numa pegadinha, porque eu faço visita, eu vou na casa dos outros, eu vou na igreja dos outros. E aí eu falo: Deus, me dá paciência. Na hora eu já, cara, por que tu fez isso? Não está conectado na videira, Marco? Que tu precisa de alguma coisa? Já temos. Esses dias nós estávamos conversando na quinta-feira, aqui na aula. E se você chegar na sua casa hoje, dentro da sua casa tem uma pessoa estranha. Você tem autoridade para mandar ela para fora de casa? Tem. Por quê? Porque a casa é sua. Por lei, você pode fazer isso? Claro, óbvio que pode. A pessoa está dentro da tua casa.
Tu orou para Deus? Deus, manda autoridade agora, Deus. E na autoridade agora, Deus, essa pessoa vai saindo. Tu fez isso? Tu pede autoridade para tirar algo da sua casa? É óbvio que não. Então o que a gente faz? A gente fica pedindo coisas que já temos, só não conhecemos. Já temos. Só que não conhecemos. Oi, dá-lhe chuva. Vocês me ouvem? Por isso, lembra da conexão da videira? Por isso que Jesus fala assim, ó, sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer sem mim. Óbvio. Porque é desconectado da vida. Você vai ter que fazer muita força para mostrar que tem vida, mas não tem. Quando você perde comunhão com o Espírito Santo, orar custa muito. Custa muito esforço para orar. Quando perdemos essa conexão com a videira, tudo que tu faz precisa ser esforço. Tem gosto de esforço, tem gosto de força. Então é muito fácil saber que tu não está com comunhão com o Espírito Santo. É fácil. É só você saber se está se esforçando. Se está se esforçando, não é vida. Porque a vida flui naturalmente. Eu não estou anulando que a tua carne não vai querer fazer. Não espere nada da tua carne. A tua carne tem que ser crucificada. Amar vira esforço. Congregar vira esforço. Ser manso vira esforço. Por que vira esforço? Porque tentamos manter algo desconectado da fonte. É óbvio que os dias estão contados. Uma vida cansativa, uma vida tediosa no espírito, é uma vida que tenta manter uma imagem que você não é. Quem aqui já não foi assim? Não é cansativo você manter uma imagem que você não é? Como eu já falei aqui, eu fui aí, aquele jovem adolescente que era rico, que morava numa casa de pobre. Sabe o que é isso? Uma pessoa rica que mora na casa de pobre? Rico era eu, meus pais eram pobres. Por que eu tô falando isso? Porque as minhas roupas eram top, era de marca, eu comia no lanche top depois do culto, e lá em casa todo mundo passava necessidade. Tá entendendo? Quem me entende? Só que isso se torna cansativo, por quê? Porque eu tô tentando manter uma imagem que eu não era, que eu não tinha. Não era minha realidade manter aquilo ali. Por isso tornava cansativo, frustrante. Porque não era. Obviamente, né? Quando a minha mãe conheceu o meu líder e ele falou, ô, Marco, é uma bênção. Tu tem que ver ele pregando, ele dando a palavra. Marco canta o hino da harpa. Até o hino da harpa eu já cantei, irmão. Vocês ficam falando quando eu canto aqui no final, né? Até o hino da harpa eu cantei, irmão. Vai. Aí a mãe falou assim, ó, eu não vejo essa bênção toda. Marco é treva. É cansativo manter uma vida que na verdade não é vida, né? A pessoa tenta parecer cheia. Não é feio, irmão. Uma pessoa que tenta parecer cheia, que na verdade ela está vazia. Ela está se esforçando um monte ali. Uma pessoa, essa aqui vai pegar. Não, essa aqui dá medo. Uma pessoa que tenta parecer forte, mas está esgotada. E a pessoa que tenta ser madura,
uma coisa sai do controle dela, ela já reage de maneira áspera. Tentando manter algo que não é, vai dizer. Tentar parecer firme, mas qualquer ambiente ela se molda. Se o ambiente está mais agressivo, ela fica agressiva. Está mais calma, ela fica mais calma. É ou não é? Desconectado da vida de Cristo, amado. Nós não fomos, e outra coisa, isso aqui para a gente se libertar disso. Amado, com todo respeito, não fomos chamados para viver num memorial espiritual. Sabe o que é um memorial espiritual? Pastor, tu tinha que ver. Na minha época nos jovens, eu orava, eu jejuava, eu pregava, eu ia na pensão, eu fazia tudo. Eu ia no escanteio, chutava, corria, fazia o gol de cabeça. Eu fazia tudo. Meu, quando eu orava, as pessoas se levantavam a mão e choravam. Quando eu pregava, todo mundo aceitava Jesus. O cachorro vinha para frente e se prostrava diante do altar. A gente já escutou de tudo, né? Se a gente já escutou que as galinhas falaram em mistério, o cachorro se prostrar, está tudo bem. Nós não fomos chamados para um memorial antigo. Comunhão com Ele, enraizado nele, estava enraizado. Isso significa uma realidade presente do Evangelho, que a todo momento você está recebendo a vida dele. É presente. Não estou anulando aquilo que aconteceu no passado, irmão. Eu também tenho um passado. Só que isso não significa que você está enraizado nele. É tão triste que tem uma pessoa que ela só fala de experiência passada. Eu quero saber de ontem. No passado eu ouvi Deus, e eu chorei de manhã, e eu levantei e entreguei uma profecia. Eu quero saber hoje. Me conta de agora. Eu quero ouvir de você de agora, amado. O que você tem hoje para contar? Porque se tem uma vida enraizada nele, obviamente temos algo para falar. Pequeno ou grande, tudo que Deus está fazendo para mim é grande. Se é num olhar, se é numa pessoa que te cumprimentou, que te abraçou. Deixa eu ir para acabar. Eu estou no primeiro ponto, né? É na pessoa, né? Enraizado na pessoa, né? Tu tinha que ver eu pregando há uns 10 anos atrás. Tinha que ver o Elias. O Elias pregando há 10 anos atrás. Né, Elias? Mas eu não quero saber do Elias 10 anos atrás. Eu quero ouvi-lo agora. E estamos ouvindo, né? Permanecer significa uma realidade presente de comunhão. Isso é permanecer. E tu já vai entender porque eu vou chegar onde é que eu quero chegar. Próximo. São 4, mas eu trouxe 3 e tomara que dê certo. Eu estou no segundo, depois nós vamos para o último. Enraizados em sua palavra, que é o fundamento dessa vida. Enraizados na pessoa, agora enraizados na sua palavra. O que é a palavra? É a maneira que Cristo forma o nosso interior. Ele vai formando por meio da sua palavra. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos diz é espírito e é vida. Somos formados pela palavra. Hoje nós somos a geração que tem mais acesso à Bíblia da história. No nosso bolso contém mais, olha, eu acho que é mais de 2.000 versões da Bíblia. Aquilo que está no teu bolso agora, aquilo que está aqui no computador, por meio da internet, nós temos acesso a milhares de Bíblia. Tanta Bíblia, tanto tipo de Bíblia, que a geração antiga, elas não chegaram nem perto. E se tivesse uma pessoa naquele tempo falando para eles: ó, tu pode ter acesso a qualquer tipo de versão, em 1 segundo eles não iam nem entender o que tu está falando. Só que ter acesso à Bíblia não significa profundidade em Cristo.
Porque ao mesmo tempo que tem muito acesso, ao mesmo tempo é muito raso. Ao mesmo tempo que tem muito acesso, é muita Bíblia fechada. Abrimos a Bíblia às vezes para hoje aqui. O que a gente não leu na semana toda, nós lemos com a palavra de oferta do Charles. O Charles trouxe uns 15 textos, né? Mas é benção. Fundamentar, né? Não pode imaginar. O que a gente não leu a semana toda, a gente leu aqui. Tivemos muito acesso à palavra e fragilidade na fé ao mesmo tempo. Nunca se viu uma geração tão frágil emocionalmente, frágil na sua fé e frágil na sua fidelidade às Escrituras. Então tu já percebeu que o acesso não significa ser profundo. A Bíblia, ela pode estar perto de nós, mas longe da nossa meditação. O que é meditação? É você pegar uma parte da Bíblia, ler, pensar, até que se torne verdade no seu coração. Porque se não se tornar verdade no teu coração, não vai mudar o seu comportamento. Então temos acesso, mas a falta de meditação faz com que a gente não seja transformado. Então, esse descer, finja que o coração é aqui, tá? Porque na Bíblia o coração não é aqui. Precisa descer a palavra daqui. Eu estou falando, está entrando aqui agora. Ela precisa descer daqui para aqui. Tem um descer. Para que se torne vida na sua vida. Diga amém. Então a palavra aberta no domingo é fechada durante a semana. Como é que nós vamos permanecer se não temos uma palavra? Mateus 24, 35. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Então, amado, se tu for passar um tempo difícil na vida, como é que tu vai suportar? Fala. Jesus passou um momento difícil no deserto. Como é que ele respondeu? Amado, você não vai fugir de momentos difíceis. Mas a pergunta é: tens guardado essa palavra? Amado, na boa, com Cristo, lá em casa já estamos batendo cabeça. Agora imagina sem Cristo. Com Cristo, estamos batendo cabeça. Agora imagina. Amados, lendo a palavra, exercitando a palavra, já estamos batendo cabeça em casa. Estamos olhando um para o outro e dizendo, como assim? Agora imagina sem guardar a palavra, irmão. Como é que a gente vai atravessar um deserto sem guardar a palavra, irmão? Amado, quando você guarda uma palavra, é maravilhoso. Não há medo, não há temor, não há nada. Você tem uma palavra. A circunstância ao seu redor desmorona, mas você tem uma palavra. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer, desiste, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você tem uma palavra. Quando você tem uma palavra, você se torna inabalável. Então nós precisamos estar enraizados na sua palavra. Por quê? Porque a emoção vai passar, a empolgação vai passar, a opinião vai passar, a força humana vai passar, mas uma coisa não vai passar. O quê? Uma palavra guardada dentro do teu coração. Essa não passa. Essa não passa. Nós temos um problema de esquecimento. É muito provável que você vai esquecer 70% do que eu estou falando aqui. Mas se você guardar uma palavra que Deus está falando contigo agora, eu tenho certeza que Deus está falando contigo agora, mas no ponto 3 ele vai falar mais. Brincadeira. Eu sei que ele está falando contigo, cara, e ele está falando comigo também.
Só que se eu não guardar essa palavra, lá na frente, vai ter um marco desistente. Amado, toda pessoa que desiste, que existe a opção ainda de desistir de algo, é uma pessoa que não guardou a palavra. Desistir, amado. Ninguém carnal, ninguém ser humano gosta de trabalhar com pessoa que desiste. Só que nós, como cristão, temos a opção de desistir. Por quê? Porque se tornou um lugar mais fácil, um lugar mais acessível à desistência. Por que se tornou? Porque não aprendemos ainda a permanecer nele. Quem me entende? Uma pessoa que não está enraizada, se ela se sentiu em paz, ela crê. Ela não está enraizada na palavra. Não, sinto paz no meu coração. Um segundo depois, ela faz a maior cagada da vida dela. Porque eu senti paz do coração. Não, fique firme na palavra. Uma pessoa que não está enraizada na palavra, ela sente medo, e quando ela sente medo, ela coloca dúvida na cabeça dela, obviamente. Por quê? Porque não está enraizado na palavra. A dúvida vem. Uma pessoa que não está enraizada só adora quando recebe uma resposta. Ela só adora quando recebe uma resposta de Deus. E às vezes nem é de Deus, é o próprio diabo falando para ela. E ela, Deus falou comigo. Uma pessoa, se a reunião de domingo está forte, ela está entusiasmada, mas se amanhã começa já uma segunda-feira cheia de problema, ela desaba, porque ela não está firmada na palavra, ela não está permanecendo em Cristo. Ela sobe e desce. Amado, primeira coisa, o culto quem faz é nós. O culto, não espere o Jeremias vir aqui e foi na cruz. Não espere, amado. Não espere o pastor ou alguém vir pregar aqui e se matar pregando. Quem faz o culto é nós. Nós estamos com um problema técnico, Daniel. Nós não, né? Eu não gosto muito disso. Levante sua mão. Abaixe sua mão. Fique de pé, levante as duas mãos agora. Abaixa a mão. Bota a mão no irmão do lado. Agora bota a mão na cabeça do irmão. Meu Deus. Parece uma marionete. Aí a pessoa ela fica esperando, né? Não, agora o Espírito vai soprar, né? Essa música aqui, Deus vai vir. Entende? Não, amado. Segunda-feira, o que vai acontecer? Primeiro problema, você desaba. Porque não está enraizado na palavra, irmão. Enraizado na palavra, na boa, pouco me importa. Eu venho adorar a Deus, irmão. Eu venho glorificar o nome do Senhor. Eu venho olhar os meus irmãos fluindo na graça. Eu venho escutar os meus irmãos. Eu venho olhar um no olho do outro. Amado, a palavra cria uma memória espiritual. Quando a palavra começa a habitar em você, ela vai aparecer nos momentos certos. Na dificuldade, a palavra vai te lembrar, sabe o quê? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nos dias de dificuldade, a palavra vai brotar dentro do teu interior dessa maneira. No dia que está sendo impossível, o teu coração vai lembrar: todas as coisas posso em Cristo que me fortalece. Sim ou não? No dia do medo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo se esconde na sombra. Quantas vezes que nos dias difíceis o teu coração gritou esses versículos? Por que você gritou esse versículo? Porque nós estamos permanecendo numa palavra. Permanecemos na palavra. Quando você se sente culpado, o que vem no seu coração? Desânimo? Não. O que vem em nosso coração? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que vem. Por quê? Porque está enraizado nele. Traz um memorial da palavra no teu interior, ele vai lembrar dessas palavras. Jesus Cristo falando a respeito do Espírito Santo. Quando ele fala do Espírito Santo, ele fala assim,
Ele vai lembrar as minhas palavras. Um relacionamento com o Espírito Santo pode acontecer o bom, pode acontecer o mal. Vai vir um engano na tua vida querendo te persuadir. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai vir e vai lembrar você das palavras de Jesus Cristo. Isso está enraizado na palavra, irmão. No dia de fraqueza. Aqui ninguém nunca passou, né, Lincoln? Dia de fraqueza. Só o pastor. No dia de fraqueza, amado, é o dia que... Amado, na boa, eu não tenho problema nenhum com fraqueza. Na verdade, até desfruto. Tu vai achar o louco e quem quiser cortar essa parte vai pensar, o pastor tá maluco. Tá desfrutando da fraqueza? É que o poder de Deus, ele precisa se assentar. Ele precisa se acomodar. Só que onde o poder de Deus se assenta? Na nossa fraqueza, não é no nosso orgulho. Deus resiste o orgulhoso. Então no dia de fraqueza, sabe o que o teu coração diz? A tua graça me basta. Tua graça é suficiente para mim. Nos dias de fraqueza é isso que uma pessoa enraizada na palavra faz. Vocês estão entendendo essa mensagem? Então vamos para o enraizados em seu amor. Eu não estou falando, Jeremias, o que aconteceu? Né, cantamos, fizemos tudo a mesma coisa, hoje é exatamente a mesma coisa. E até o Charles citou o João 3,16 e nós estamos tudo. A Elisandra citou um verso aqui, que nós estamos muito conectados hoje. Sem mim nada poderei fazer, foi isso que ele falou? Também está aqui, olha só como é que nós estamos conectados realmente. Que legal, estamos fazendo um culto ao Senhor, né? Enraizados em seu amor, o ambiente onde a vida cresce. Jesus disse, como o Pai me amou, também amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15:9. Olha isso. Eu fico impactado, eu fico encantado com isso aqui. Eu fico indignado com isso aqui, quando eu olho. Por quê? Porque eu os amei como o Pai me amou. Me amem. Me amem. Me amem e está tudo bem? Se apaixonem por mim, está tudo bem? É isso que Jesus está falando aqui? Não. Ele te dá um mandamento. Qual que é o mandamento? Permaneça. E o que é permanecer? É uma realidade presente com Ele. Permanecer é você estar conectado à vida da videira. Permanecer é você tendo contato diretamente com Ele, desfrutando da vida dEle. Permaneçam em meu amor, não somente me ame, além de me amar, permaneça em meu amor, seja enraizado em meu amor. Estar enraizado em seu amor permite que não nos dobramos a pressões. Não dá tempo. Mas para mim finalizar, ô Jeremias, para mim finalizar, vocês lembram de Daniel 3? Sadraque, Mesaque, né, e o Abdinego foram lançados na fornalha. Tudo bem aqui? Não precisa ler? Estamos de boa aqui na fornalha, todo mundo? Tá tudo bem na fornalha? Tá tudo bem na fornalha. Pensa comigo. Não era uma pressão pequena. Redobre atenção nisso aqui. Não era uma pressão pequena. Não era uma opinião contrária à fornalha. Não era.
Não era uma crítica. Era um império exigindo uma adoração. Um império estava exigindo um posicionamento desses jovens. Toda a multidão se dobra. O sistema pressiona. O rei ameaça. O forno foi aquecido 7 vezes mais. E mesmo assim, eles permaneceram de pé. Pressões absurdas. Mas eles ficaram posicionados. O que manteve eles de pé? O que fez eles permanecer daquela maneira? O que mantém você de pé enquanto todos se dobram? Não é tua teimosia, por mais que ela é bem grande. Não é o meu orgulho, que às vezes ele vem e tem que matar ele na porrada. O que faz você permanecer de pé enquanto o mundo se prostra? Diante de um império, diante de uma mentalidade, diante de um padrão, diante de um molde, o mundo se dobra e entra num barco e vai. Porque eu e você permanecemos de pé. Por quê? Olha para mim aqui. Por quê? Agora eu vou só dar uma apertadinha, só que é ajuste, tá? Por que que quando você se sente tentado a se prostrar, você não se prostra? Por que que a tentação vem, mas você não se prostra? Porque tem um permanecer. Existe um permanecer. É permanecendo no amor dele. Esses jovens não cederam à tentação de se dobrar, porque eles teriam benefícios se eles se dobrassem. Por amor a Deus, se manteram de pé. E nós vamos pressionar vocês. Pressione. Confiamos em nosso Deus. Vamos Daniel 3:24, só um pouquinho, tá, irmão? Eu ainda tenho 12 minutos. 12 minutos? Que hora que é no céu agora? De repente, esse de repente também. Não parece o de repente de Atos 2? De repente, um vento impetuoso. É o de repente de Deus, né? De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos? Nós amarramos eles. Não só amarramos. E lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Mais um, vai mais umzinho. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece como um filho de Deus. Interessante que até o Nabucão, né, consegue ver o filho de Deus na vida dos irmãos e tem gente na igreja que não consegue, né? Mas calma aí, não é sobre isso, né, hoje, né? O que eu quero te dizer, talvez não ficou nada para ti hoje, mas eu quero que fique isso. Obrigado. Quando você permanece no amor de Deus, você vai ser tentado. E se você fechar os olhos e permanecer, alguém vai ser revelado. Se você manter firme no amor dele,
o quarto aparece. Mantenha-se firme. Não negociamos com Babilônia. Mantenha-se firme no amor. Permanecei em meu amor. Porque no momento que você está ali permanecendo, não só as amarras saem, mas o quarto aparece. A manifestação de Cristo aparece somente naqueles que permanecem no amor dele, que se guardam no amor dele. O rei disse: se vocês não se dobrar, vocês vão ser queimados. Eles disseram: o Deus que servimos pode nos livrar. E fique sabendo, ó rei, não serviremos aos seus deuses. Amado, amado, quando você permanece, quando você é pressionado e não cede, não resiste, a expressão do quarto aparece. Então, não pense em algo muito grande igual a fornalha, mas existem outras coisas na nossa vida que querem nos amarrar. E a fornalha começa a aquecer. A fornalha, ela não foi ruim. Ela é ruim para quem não permanece. Porque a fornalha, para quem não permanece, ela revela o interior da pessoa. Ela vai dizer: não, nem precisa aquecer. Aleluia, Nabucodonosor é bênção. Aleluia. Qual que é os deuses de vocês aí? Aleluia por todos eles. Revela o interior, se está firme ou não. Então, para nós, e digo isso com verdade, para nós, a fornalha não tem problema. É boa. Queimou as amarras. E não só isso. Revelou aquele que nos livra de todo mal. Revelou aquele que nos livra de toda culpa. É para isso que nesses tempos de aquecimento está acontecendo. Porque é tudo aquilo que permanece na palavra, na pessoa e enraizado. A outra é permanecer na casa, mas não é para hoje. Então, fique de pé. Fique de pé. Só aqueles que estão na fornalha passeando, aqueles que não foram amarrados por Babilônia, até foram. Só os que são livres. Só aqueles que escolheram permanecer. Por quê? Porque a qualquer momento a expressão do quarto vai vir. O que você está fazendo? Permanecendo. Por quê? Porque eu sei que quem permanece no amor dele, o quarto vem. O quarto é expressado. Amados, o mundo ainda não viu a expressão do quarto. Por que o Brasil ainda não foi transformado? Porque Nabucodonosor não viu a expressão do quarto ainda. Como que nós vamos revelar o quarto? Permanecendo no seu amor, enraizados no seu amor, desfrutando desse amor. Por que nós não avançamos como corpo de Cristo? Porque ainda tem coisas que negociamos com Babilônia. Ainda nos prostramos às coisas pequenas. Amado, antes de a gente começar,
a adorar o Senhor aqui com muita alegria. Alegria, tá, irmão? Ninguém tropeça numa montanha. Já viu alguém tropeçar numa montanha? Nossa, caí, que deu? Tropecei na montanha. Todos nós tropeçamos numa pequena pedra. Só que nem isso nós não vamos fazer. Nós não nos prostramos ao sistema desse mundo. E nós vamos permanecer até que o quarto apareça. Hoje praticamente é o convite à profundidade. Amém? Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto? Posso mudar a pergunta? Quem está disponível? Quem está disponível? Só os disponíveis. Vamos. Permanecemos no teu amor, Senhor. Vamos encher essa casa de adoração. Vamos nos render em adoração. Sim, Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar da sua obra, eu vou dar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, um justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado por seu amor. Só os que permanecem. Só os com os corações rendidos. Aqueles que têm um desejo de estar enraizados na pessoa de Cristo, na sua palavra, no seu amor e na sua casa. Sim! E merecida vida, Vamos! de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, Vamos! mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Vamos com toda a força! Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente e me atraiu. Vamos, igreja. Sem palavras me aproximo. Vamos deixar a igreja mais um pouquinho. Deixa a igreja. O seu amor pela cruz me chamou gentilmente. João 12, 24. E eu, sem palavras, me aproximo. Continue. Quebrantado por seu amor. 12. Conte. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. 12. É o 12. Olha aí. Vai mais um. Que versão que é? Oh, perdão, é 12:32. Eu tô tão viciado em pregar o 12:24. É o 32. É o 12:32. Palavras de Jesus Cristo. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A cruz é a verdadeira atração. Não é curas e milagres. Curas e milagres você pode receber e no outro dia se comportar como um pagão. Você pode levantar do hospital agora, do coma, e no outro dia se comportar como um mundano. Porque o que te atraiu foi o Jesus de Nazaré. Mas se a cruz te atraiu até aqui e me atraiu até aqui, permanecemos nele. Com cura ou sem cura, permanecemos nele. Permanecemos nele. A cruz nos atraiu. Vamos cantar então? Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pai, cremos no poderoso nome de Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Senhor, que a gente possa ser quebrantado em nosso interior, em nossos dons, em nossas habilidades. Que toda a nossa vida seja quebrantada. E que possamos permanecer
enraizados em Ti, no Teu amor, na Tua casa, na Tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda a permanecer. Que a palavra desistência não tenha poder sobre a nossa casa, a nossa vida, e sim o avance dessa verdade. A verdade nunca retrocede, ela avança em nosso interior. Por isso quebrantamos todos os nossos pensamentos, quebrantamos todo o nosso entendimento sobre o Evangelho. Tudo que entendemos, nos rendemos diante da Tua sabedoria, diante desse mundo que quer nos moldar. Nós permanecemos em Seu amor e expressamos a realidade do Filho de Deus. Senhor, nós não oramos para que o Senhor derrote esse sistema, porque o Senhor já fez isso na cruz. Oramos que permanecemos no amor e expressamos que por meio da cruz o Senhor já venceu todas as coisas, e que esse sistema falido está em estado de decomposição e desaparecimento. Nós nos posicionamos nessa verdade e escolhemos, Senhor, permanecer neste lugar, Te ouvindo nessa realidade presente, que é permanecer enraizados em Ti. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, por tanta paciência que o Senhor tem conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olha para nós com tanto amor, com tanta misericórdia e compaixão. Obrigado, Senhor, por homens igual o apóstolo Paulo, e ver uma igreja como Corinto corrompida, cheia de pecado e imoralidade. Ele olhou para a cruz, ele viu esses irmãos experimentando a cruz. Glórias a Deus por esses homens e mulheres que não focam nos erros das pessoas, mas crê que a mesma cruz que alcançou ele, alcança todas essas pessoas. Por isso glorificamos o Teu nome, pelo que o Senhor já fez na cruz, e o Senhor está fazendo essa obra em nosso interior. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.